Você já percebeu que algumas das piores decisões da sua vida pareciam completamente certas no momento em que você as tomou? Responder uma mensagem com raiva, confiar na pessoa errada, aceitar um desrespeito em silêncio ou perder o controle por causa de uma provocação que, olhando hoje, nem merecia sua energia. O curioso é que ninguém faz isso porque quer errar. Naquele instante, sua mente convence você de que aquela é a única resposta possível, mas existe uma habilidade mental que impede isso de acontecer. Uma habilidade tão poderosa que pode fazer você enxergar os próprios pensamentos antes que eles controlem suas ações. Quem desenvolve essa capacidade deixa de viver no piloto automático e começa a escolher como agir em vez de apenas reagir. E quando você entender isso, vai perceber que o maior adversário da sua vida nunca esteve do lado de fora, mas dentro da maneira como sua mente funciona. Existe uma ideia que poucas pessoas questionam, a de que enxergamos a realidade exatamente como ela é. Parece óbvio acreditar nisso. Afinal, você vê, ouve e sente o que acontece ao seu redor. Mas a verdade é muito diferente. Sua mente nunca entrega os fatos de forma pura. Antes que qualquer situação chegue à sua consciência, ela passa por filtros invisíveis construídos durante anos. Experiências da infância, medos, crenças, fracassos, elogios, traumas e expectativas silenciosamente moldam a forma como você interpreta o mundo. É por isso que uma simples mensagem sem resposta pode fazer alguém pensar: ele deve estar ocupado, enquanto outra pessoa imediatamente conclui: ele está me ignorando. O fato é exatamente o mesmo. O que muda é a história que cada mente cria para explicá-lo. E aqui está o perigo. Depois que essa interpretação surge, ela parece tão verdadeira que você deixa de perceber que é apenas uma interpretação. Você passa a defender suas conclusões como se fossem fatos absolutos. É nesse momento que começam os conflitos, os arrependimentos e muitas decisões que mais tarde parecem completamente irracionais. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo não ao mundo real, mas às histórias que a própria mente inventa sobre ele. Agora pense em quantas decisões você toma todos os dias. Levantar da cama, responder mensagens, escolher palavras, dirigir, andar, olhar para alguém. Seu cérebro não poderia analisar profundamente cada uma dessas ações. Isso consumiria uma quantidade absurda de energia. Por isso, ele criou um sistema automático que resolve quase tudo sem pedir sua permissão consciente. Esse mecanismo é extremamente eficiente para tarefas simples. O problema começa quando ele assume situações que exigem calma, reflexão e inteligência emocional. Uma crítica vira um ataque pessoal, um comentário vira uma humilhação, uma discordância parece uma ameaça. Antes mesmo de perceber, você já respondeu, já discutiu, já se justificou ou já perdeu o controle. Depois vem aquela frase conhecida: eu nem sei por que reagi daquele jeito. A resposta é simples, porque naquele momento você não estava escolhendo, apenas estava executando um padrão automático que sua mente aprendeu muito tempo atrás. E enquanto você acredita que está decidindo livremente, esse piloto automático continua conduzindo boa parte da sua vida sem que você sequer perceba sua presença. É exatamente aqui que entra a habilidade que quase ninguém ensina. Imagine dirigir um carro sem painel. Você até consegue acelerar, frear e virar o volante, mas não faz ideia da velocidade, do combustível restante ou se o motor está prestes a apresentar um problema. É assim que a maioria das pessoas vive mentalmente. Pensam, sentem e reagem o tempo todo, mas nunca observam o próprio processo de pensamento. A habilidade que muda isso é a capacidade de perceber sua própria mente enquanto ela está funcionando. Em vez de acreditar imediatamente em tudo o que pensa, você começa a fazer uma pausa silenciosa e pergunta: por que estou chegando exatamente a essa conclusão? Existe outra explicação? Estou reagindo aos fatos ou apenas à minha interpretação deles? Essas perguntas parecem simples, mas criam uma distância enorme entre você e seus impulsos. E essa distância pode ser a diferença entre perder o respeito em uma discussão ou manter o controle quando todos esperam que você exploda. Existe um mito muito comum: acreditar que pessoas inteligentes tomam decisões melhores. Infelizmente, isso não é verdade. Uma mente inteligente também pode construir histórias completamente erradas. A diferença é que ela costuma encontrar argumentos ainda mais sofisticados para defendê-las. Quanto mais convencido alguém está de que nunca se engana, menor é a chance de perceber os próprios pontos cegos. É por isso que tantas discussões nunca chegam a lugar nenhum. Cada lado acredita estar enxergando a realidade quando na verdade ambos estão defendendo interpretações diferentes. A verdadeira
verdadeira força mental não está em ter sempre razão. Está em reconhecer que sua primeira conclusão pode estar incompleta. Esse pequeno gesto exige coragem, porque obriga você a enfrentar algo que o ego odeia admitir. A possibilidade de que sua mente esteja contando uma história conveniente e não necessariamente verdadeira. E é justamente nesse momento que nasce uma forma diferente de inteligência. Não a inteligência de responder mais rápido, mas a inteligência de observar a própria mente antes que ela transforme um impulso em uma decisão da qual você poderá se arrepender. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu uma frase que continua sendo uma das observações mais poderosas sobre a mente humana. Ele disse que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que vive a nossa liberdade. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Recebem uma crítica e respondem imediatamente. São provocadas e reagem na mesma hora. Sentem medo e desistem sem questionar. Sentem raiva e atacam. Sentem insegurança e se calam. A vida inteira passa a ser uma sequência de estímulos e respostas automáticas, mas pessoas emocionalmente fortes desenvolvem uma capacidade diferente. Elas aprendem a enxergar aquele pequeno intervalo invisível que existe antes da reação. E por menor que ele pareça, é ali que a vida muda de direção. Porque quando você percebe esse espaço, deixa de ser um passageiro da própria mente e assume o controle do volante. Não é a situação que determina quem você será, é o que você faz naquele pequeno instante antes de agir. Existe algo ainda mais curioso. O filtro mental que você mais usa costuma ser justamente o mais difícil de enxergar. Pense nisso. Você consegue perceber os erros dos outros com facilidade. Consegue notar quando alguém está exagerando, quando alguém está sendo emocional, quando alguém está preso a uma crença. Mas quando acontece com você, tudo parece perfeitamente lógico. É como usar óculos durante tantos anos que você esquece completamente que está usando óculos. Você passa a acreditar que está vendo o mundo diretamente, quando na verdade está vendo através de uma lente. E essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas permanecem presas aos mesmos problemas durante anos. Não porque lhes falta inteligência, não porque lhes falta esforço, mas porque nunca aprenderam a questionar o próprio filtro. Enquanto você não percebe a lente, tudo o que vê parece ser a realidade. Quando finalmente percebe a lente, começa a enxergar possibilidades que antes eram invisíveis. Existe uma pergunta simples que pode mudar completamente a qualidade das suas decisões. Antes de aceitar uma conclusão automática da sua mente, pergunte: como eu cheguei exatamente a essa conclusão? Não se pergunte apenas o que está pensando. Pergunte como chegou até esse pensamento. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo, porque obriga você a olhar para o caminho percorrido pela mente. Talvez você descubra que está reagindo a uma experiência antiga. Talvez perceba que está assumindo intenções sem evidências. Talvez encontre um medo escondido influenciando sua decisão. Ou talvez perceba que está repetindo uma crença que nunca foi realmente testada. A maioria das pessoas analisa o resultado dos pensamentos. Pouquíssimas analisam a origem deles. E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Agora podemos dar um nome para tudo isso. Essa habilidade é chamada de metacognição, mas não se deixe intimidar pelo nome. Na prática, ela significa algo muito simples: a capacidade de observar os próprios pensamentos enquanto eles acontecem, de perceber a mente funcionando em tempo real, de questionar conclusões automáticas antes que elas se transformem em ações. Pessoas sem essa habilidade vivem sendo arrastadas pelos próprios impulsos. Pessoas que desenvolvem essa habilidade começam a escolher conscientemente quem desejam ser em cada situação. E talvez essa seja a diferença mais importante entre alguém que vive no piloto automático e alguém que constrói uma vida com intenção. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, está em perceber quando sua própria mente está tentando controlar você. Agora eu quero saber uma coisa: qual foi a última situação em que você percebeu tarde demais que estava reagindo no automático? Foi uma discussão, uma decisão impulsiva, uma mensagem enviada no calor do momento ou algo completamente diferente? Escreva nos comentários, quero ler sua experiência. E talvez ela ajude outras pessoas a perceberem algo sobre a própria mente também. Depois de tudo isso, talvez você tenha percebido que o problema nunca foi falta de inteligência. Você pode ler dezenas de livros, assistir centenas de vídeos e acumular uma quantidade enorme de conhecimento. Ainda assim, continuará repetindo os mesmos erros se nunca aprender a observar como sua própria mente funciona. É como entregar um carro de Fórmula 1 para alguém que não sabe dirigir. Quanto mais potência, maior o risco de sair da pista. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Conhecimento amplia suas capacidades, mas sem consciência sobre o próprio pensamento, ele também amplia seus erros.
você passa a justificar decisões impulsivas com argumentos inteligentes, a defender crenças antigas com mais convicção e a insistir em caminhos que já provaram não funcionar. Por isso, pessoas extremamente inteligentes também podem tomar decisões desastrosas. O problema não está na capacidade de pensar, mas na incapacidade de observar o próprio pensamento. A metacognição é esse mapa interno. Ela mostra quando suas emoções estão tentando assumir o controle, quando um medo antigo está influenciando uma escolha ou quando o seu ego está confundindo opinião com verdade. E quanto mais você desenvolve essa habilidade, menos refém se torna das circunstâncias. Você deixa de reagir por impulso, deixa de ser manipulado pelas emoções do momento, deixa de viver no piloto automático e começa a agir com intenção. Essa talvez seja a maior forma de liberdade que uma pessoa pode conquistar. A partir de hoje, experimente fazer algo diferente. Na próxima vez que sentir vontade de responder imediatamente, de discutir, de justificar cada palavra ou de tomar uma decisão importante, não haja nos primeiros segundos. Pare, observe, pergunte a si mesmo: o que minha mente está tentando me fazer acreditar agora? Essa única pergunta pode impedir uma discussão desnecessária, evitar um arrependimento e até mudar o rumo de decisões que afetam anos da sua vida. Porque a verdadeira força mental não pertence a quem pensa mais rápido, pertence a quem consegue observar os próprios pensamentos antes que eles se transformem em ações. E talvez seja justamente isso que diferencia pessoas que vivem repetindo os mesmos padrões daquelas que evoluem continuamente. No fim, você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas pode aprender a controlar a única coisa que realmente determina o rumo da sua vida, a forma como interpreta aquilo que acontece. Quando muda a maneira de pensar sobre os acontecimentos, muda também a maneira de agir. E quando muda a maneira de agir, muda inevitavelmente os resultados que constrói. Essa é a habilidade que quase ninguém ensina, mas que pode transformar silenciosamente a forma como você vive. Se este vídeo fez você enxergar a própria mente de uma forma diferente, inscreva-se no canal. Aqui, o objetivo não é apenas trazer ideias interessantes, mas desenvolver habilidades que ajudam você a agir com mais clareza, manter o controle emocional e conquistar respeito sem precisar levantar a voz. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like. Isso mostra ao YouTube que esse tipo de conhecimento merece alcançar mais pessoas que também vivem no piloto automático sem perceber. E se quiser continuar desenvolvendo uma mente mais forte e consciente, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele complementa exatamente o que você aprendeu hoje e pode ser o próximo passo para fortalecer seu autocontrole e sua inteligência emocional.